Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo novo no canal. Pra você que tá me vendo pelo YouTube, né? Ou pela página do Facebook, é o Evangelho da Graça de Jesus Cristo. Ou pra você tá vendo no Kawaii. No Kawaii, se não me engano, está meu nome lá. Depois eu vou alterar, vou colocar o mesmo nome nos outros dois lugares. Hoje vai ser um devocional. Foi o próprio Espírito Santo que pediu pra estar fazendo com vocês, tá bom? Eu vou estar fazendo uma pequena oração, depois eu vou falar qual versículo da Bíblia que vai ser. Depois eu vou dar a palavra, né? Depois a gente vai encerrar. Vamos orar para que Deus fale conosco, né? Fala amém. Pai, conhecedor de corações. Você vai estar tirando todas as escamas dos olhos, né, meu Pai? Essa palavra vai estar sendo acrescentada na vida de quem vai ver, meu Pai. Essa palavra vai estar. Em todas as escrituras diz que o Senhor vai nos dar o sim e o amém. Naquela cruz. Fala que todas as pessoas que estão precisando ouvir essa palavra venham estar ouvindo, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Fala amém. Que venha ser o Senhor que está dando essa palavra, e não eu. Que é todo nervosismo, ansiedade, tudo que possa estar atrapalhando. Ainda caindo por terra, né? No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Fala amém. Essa palavra está atingindo quem necessita, quem precisa, né? Fala amém. O título do nosso devocional é Vai e não peques mais. A palavra se encontra em João 8, versículo 11. João, capítulo número 8, versículo 11, do Novo Testamento, né? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui está falando com a mulher adúltera, né? Quando Jesus estava conversando com a mulher adúltera. Ela tinha sido pega em flagrante adultério, né? E pela lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada, né? É o que mandava a lei. Quando eles foram apedrejar, levaram ela até Jesus, mas no texto fala que eles levaram ela para Jesus para tentar apanhar Jesus em algum crime, né? Em algum pecado. Mas eles não conseguiram, né? Jesus usou a esperteza, falou o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Aí nisso, depois teve esse versículo aqui que eu acabei de ler com vocês. Estou explicando o contexto para você entender. Né? Aqui, Jesus fala para ela, né? Não voltar a adulterar mais, né? Esse é o título da palavra de hoje, né? Vai e não peques mais. Você que está no mundo, né? Você pode vir da maneira que você quiser para Cristo. Né? Cristo muda você, né? Jesus mesmo disse, né? Vinde a mim, todos estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tinha coisas que eu fazia no mundo, né? Depois que eu vim para Cristo, Deus não me mudou, né? Eu não esperei vencer aquilo para ir para Cristo. Até porque se a gente vencesse em Cristo, a gente não precisa dele, não é mesmo? E tem muita coisa que pode ser que você consiga, sim, vencer com essa força do braço. Mas tem outras que você precisa de uma libertação, né? Só Jesus que dá. Então primeiro você tem que vir até Deus e Deus te muda, né? E você que já está na presença de Deus, Deus ele te chama, né, para estar abandonando a vida de pecado, né, a vida errada para trás. Jesus e os apóstolos também pregavam sobre pecado, né? É uma coisa que as pessoas não falam a respeito hoje em dia, né? Mas eles também pregavam sobre pecado, exortação, né? Então vamos lá. Vou dando alguns exemplos de pecado para você, principalmente você que não lê a Bíblia. Né? Deus abomina, né? Como eu te disse, você que está no mundo, vem do jeito que você está. Depois Deus vai te mudar, né? Não é necessário que você mude. Você mesmo, sozinho, você não vai conseguir. Você vai na presença de Deus e não está conseguindo largar esse pecado, peça para Deus, né? Fala o seguinte, Deus, eu não estou conseguindo. Seja sincero, né? Que Deus vai te ajudar. Vai te dar forças, tá bom? Alguns pecados que a Bíblia menciona, eu vou ler com vocês. Um deles é a luxúria, né? A luxúria é, por exemplo, você não é nada de errado você querer alguma coisa. Você ter coisas boas. Você não pode ser uma pessoa que seja obcecada por aquilo, né? Que ame aquilo mais do que tudo. A luxúria é meio que isso, né? Tem gente que para ter luxúria passa em cima de outras pessoas, né? Passa por cima de outras pessoas. Tem gente que para crescer na vida faz qualquer coisa, né? Passa por cima de outras pessoas. Outro pecado que a Bíblia também condena é a avareza, né? A avareza é parecida com a luxúria também. Uma pessoa avarenta, né? Arrogante. A inveja também. A inveja é um dos pecados mais perigosos, segundo Salomão. Ele escreveu Provérbios. A escritura foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E Salomão, lá em Provérbios, nos ensina, né? Fala para nós, né? Um dos maiores pecados que existe é a inveja, né?
Portanto, se você tem inveja de outras pessoas, né, peça para Deus estar tirando de você. Outra coisa que eu esqueci de falar, esse vídeo também serve para mim. Assim como você está vendo aí de casa, né, serve para mim também. Outro pecado também que a Bíblia condena é a lascívia, né? E falar luxúria é errado. Essa lascívia tem a ver com a sensualidade. Outro pecado também que a Bíblia condena é o olho gordo. O olho gordo é parecido com inveja, né? Só que o olho gordo ele é mais com olhos, né? Tem a ver mais com olhos. Você olha alguma coisa de alguém, você deseja por causa do olho que você olhou, né? Já a inveja você talvez nem precisa ver, né? Talvez você de alguém, por exemplo, fulano viu um carro, só um exemplo, né? Você é inveja, talvez você nem sabe o jeito que o carro é, mas acha que é um carro do ano, já invejou sem ver. Já o olho gordo você tem que ter visto, né? Outra coisa também que a Bíblia condena é macumbaria, quem faz macumbaria para outras pessoas, né? Feitiçaria, quem também lê cartas, né? Isso também é pecado. Quem vai em cigana também. Obras de voodoo, de encantamento também. Tudo isso é pecado. A Bíblia menciona sobre isso. Gula também é pecado. Esse aqui, pessoal, é um pecado que, infelizmente, digamos assim, a gente, de vez em quando, a gente acaba escorregando nele, né? Que, tipo, uma vez ou outra alguém acaba cometendo gula. O que Deus abomina é a prática, né? Deus não quer que a gente faça isso sempre, né? Isso seria melhor também que a gente não fizesse. Estou falando de mim, um testemunho meu. Já uma época que eu cometia muito esse pecado aqui da gula. Mas depois eu comecei a ter autocontrole. Depois que eu enchi, eu parei de comer, né? Eu acabei parando de fazer. Então você que não está conseguindo, peça ao Espírito Santo. Outro pecado também que a Bíblia menciona é bebedice. A Bíblia fala sobre bebidas. Só que na Bíblia fala que é pecado você beber para ficar bêbado, né? Fala assim, não embriagais com vinho nem com bebida forte. Mas seria melhor que você não bebesse nada, né? Nem que seja pouco. Mas o ideal seria esse. Você que é uma pessoa, né? A traição também é mencionada na Bíblia. Não só traição de relacionamentos, também. A Bíblia fala nessa traição, nesse sentido de relacionamentos, né? Mas isso também pode se aplicar a amizades, pode se aplicar a outras coisas, né? Outra coisa que a Bíblia também não abomina é a masturbação. Lá no Romanos, o apóstolo Paulo explica, né? Quem faz sexo consigo mesmo, que é a masturbação, é sexo com você mesmo, né? Então, é uma coisa que estivesse com o diabo na cama, estivesse pecando com o próprio diabo. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos, não sei se você já leu. Sexo fora do casamento também é considerado abominação para Deus. Isso aqui também não só se aplica a traição, não, fora do casamento, não. Mas também para quem é namorado, também, noivos. Sexo para Deus é só para quem é casado. Por isso que nós cristãos somos doidos para namorar também. Sexo com prostituta também é abominável para Deus. Deus nada contra as prostitutas, né? Inclusive Maria Madalena era, mas depois Deus mudou ela, né? E o Espírito Santo tem também a idolatria que Deus abomina. A gente deve idolatrar só Jesus, né? Só Ele que era Deus. E não aceita a idolatria. Idolatria também serve para coisas, pessoas, não é só para outros deuses também, não. Pois você é cristão e não idolatra outros deuses. Mas você idolatra, talvez o seu marido, né? Talvez a sua esposa, você que é homem. Talvez seu filho. Talvez a mãe. Tinha uma época da minha vida, pessoal. Todos os pregadores falavam que Deus tinha que ser a prioridade. Eu estava careca de saber disso. Mas era eu mesmo a prioridade. Eu tenho que ser sincero com vocês. Então tinha uma etapa muito grande da minha vida. Eu deixava Deus em segundo lugar e eu em primeiro. Aí depois vinha minha mãe, né? Outras pessoas também, meu pai, né? Amigos. Aí a lista depois, mas Deus era o segundo. E a gente não pode colocar nem a gente mesmo em primeiro, tem que ser Deus. E não aceita ser segundo, ser terceiro, ser quarto. Ou ele é primeiro ou ele não é. Aí eu passei por muitas coisas na vida, eu acabei colocando Deus em primeiro plano. E quando você não coloca Deus em primeiro plano, você sofre. Eu falo por experiência própria. A melhor coisa que você tem é deixar Deus em primeiro lugar. E, pessoal, então é isso, né, pessoal? Todo mundo tem alguma coisa para melhorar, né? Tem sempre que estar perguntando por Espírito Santo. Também tem outros pecados que eu não falei aqui. O Espírito Santo falou para falar só esses, sabe? Mas a Bíblia também fala de outros pecados. Tem um versículo da Bíblia também que fala coisas semelhantes a estas que eu acabei de ler com vocês aqui, né? Menciona tudo isso que eu li. Eu não li o versículo, eu li só os pecados. Aí escreve no final. Coisas semelhantes a essas. Mas foi só esses que o Espírito Santo pediu para falar.
Então eu vou estar obedecendo, não vou falar os outros, não.